Questionário de História, capítulo 9. A civilização grega é resultado de uma grande mistura de povos que colonizaram os Balcãs. Quais povos fazem parte dessa mistura? São os aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos tinham línguas, hábitos e costumes semelhantes e se instalaram na Península Balcânica, fundaram cidades autônomas com características econômicas, sociais e políticas próprias, as chamadas cidades-estado. A civilização micênica sofreu influência de povos vizinhos como egípcios e cretenses. Cite exemplos. Bom, com os egípcios, eles aprenderam técnicas de mumificação, conhecimento de matemática e arquitetura. Com os cretenses, aprenderam práticas agrícolas e técnicas de navegação. Também desenvolveram um sistema de escrita a partir da escrita cretense. Para muitos historiadores, a chegada dos dórios marca o início de um período da história da Grécia conhecido como Idade das Trevas. Por que esse período ganhou essa denominação? Porque eles destruíram as cidades micênicas, saquearam os palácios, fizeram as técnicas artesanais serem abandonadas, bem como o comércio, e a escrita praticamente desapareceu. Com os dórios, a sociedade grega passou a se organizar em clãs, chamados de genos. Cite as características desse tipo de organização. Eram pequenas comunidades que se subdividiam em clãs. Cada geno tinha um líder, que em geral era um homem mais velho que exercia as funções de sacerdote, juiz e chefe militar. A liderança era transmitida de pai para filho e era uma sociedade patriarcal. Os genos eram formados por seus familiares, escravos, parentes próximos e hóspedes. As ferramentas de trabalho e as terras eram coletivas. A produção do clã era dividida entre todos os seus membros, e os alimentos que sobravam eram compartilhados com os clãs vizinhos. Com a desintegração da vida comunitária, começou a organização das polis. Explique o que eram a Acrópole, a Ágora e a Cora. A Acrópole era uma cidadela fortificada erguida no alto de uma colina. Era o centro religioso onde ficavam os templos dos deuses protetores da polis e o palácio real. Na parte de baixo se formaram as moradias, teatros, ginásios, oficinas de artesãos e a ágora. A ágora era o espaço público, uma grande praça na qual aconteciam as festas religiosas, as feiras comerciais, os festivais de poesia e onde os cidadãos discutiam leis e realizavam julgamentos. E a cora era a parte rural da polis, fora das muralhas. Então, ali viviam os agricultores, pastores e escravos. Então, veja, eram pedaços, vamos chamar assim, né, da polis, da cidade. A cidade era dividida em Acrópole, Ágora e Cora. Os gregos tinham uma religião politeísta baseada na crença de diversos deuses. Caracterize brevemente os deuses e explique o que eram os semideuses gregos. Deuses eram imortais, mas eles tinham várias características humanas, como raiva, amor, ciúmes, inveja, entre outros. Viviam no Olimpo, mas apareciam entre os mortais e se relacionavam com eles. Os semideuses eram os filhos dos deuses com os mortais, possuíam poderes sobre-humanos. A filosofia moderna nasceu na Grécia. Explique as origens, considerando os primeiros filósofos do século VI a.C. e os posteriores do século V a.C. Bom, a filosofia foi concebida por pensadores gregos que queriam compreender o mundo por meio das explicações racionais, pois para eles as explicações mitológicas ou religiosas não eram suficientes. Os primeiros filósofos foram Tales de Mileto, Heráclito e Pitágoras. Presta atenção aqui. Tales de Mileto, Heráclito e Pitágoras. Os filósofos posteriores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembra do tio, ó, Aristóteles, tá? Filósofos posteriores. Explica as origens do teatro e como se deu a sua evolução na Grécia Antiga.
Muito bem, o teatro surgiu, João, como um rito em homenagem ao deus do vinho, Dionísio. Por volta do século 6 a.C., esse rito sofreu alterações. Então, Tespes, que foi o primeiro ator da Grécia, introduziu mudanças, colocando em cena uma personagem que dialogava com os corpos. Aos poucos, as apresentações ganharam novos enredos, com histórias de outros deuses e de heróis gregos. E fim.